Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por acompanhar aqui nosso call de resultados. A gente já vai iniciar aqui falando um pouco sobre as realizações do terceiro trimestre. É, Começando aqui a gente fez aqui a redução de capital nesse trimestre, sendo que a gente anunciou ela no finalzinho de julho, ali um pouco antes da gente fazer o call do segundo tri. Concluímos a redução de capital no dia 30 de setembro, um volume total de 330 milhões, que foi o equivalente a R$ 2,16 por ação, com a data ex de 18 de setembro. A gente também aqui continua com a transação do Shopping D. Estamos vendendo a nossa participação total no empreendimento, em conjunto com a XPMOL e mais um grupo de acionistas minoritários do shopping. O valor de venda da nossa participação aqui representa líquido de todas as despesas já de 8,9 milhões, e a gente prevê aí concluir essa transação aí nas próximas semanas. E por último, como a gente anunciou no início do ano, a gente fez a venda do Brasília e Machado também em 6 parcelas. A gente recebeu as primeiras 5 já, e agora a gente tem mais uma parcela para receber no final desse ano, e a gente conclui aí a integralidade da venda da nossa participação no Brasília e Machado. Seguindo e já entrando aqui um pouco no desempenho operacional do nosso portfólio, começando pelos shopping centers, a gente teve aí nesse trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano anterior, um incremento na ocupação física aí de quase 1%. E durante esse último ano, o que isso daí representa? A gente basicamente fez novas locações e troca de 7% do nosso volume total de lojas, com um foco principalmente em alimentação, em entretenimento e serviço, né? E a gente reduziu um pouco do share do que a gente tinha, de lojas de vestuário, focando aí um pouco nesses 3 segmentos. Em relação à ocupação financeira, a gente teve um leve incremento aqui, mas basicamente em linha com 95%. É, a gente considera já um nível bem saudável de ocupação. Seguindo para as vendas, a gente teve um crescimento de vendas aí, acumulado do ano contra o ano anterior de 5,5%, com uns 55 milhões aí vindo de same-store sale, 44 de novas locações e 18 milhões incrementais de quiosques e eventos. Sendo que quando a gente olha nas vendas das mesmas lojas, em termos percentuais, nos 9 meses desse ano, a gente cresceu 4,2%, e os aluguéis de mesmas lojas a gente subiu 5,6%. Apesar da gente ter subido o aluguel das mesmas lojas em 5,6 contra um crescimento de venda de 4,2, a gente manteve basicamente o mesmo custo de ocupação, então em 12,2 contra 12 no último trimestre, que também representa níveis bem saudáveis, sendo que também boa parte desse crescimento aqui que a gente viu de quiosques e eventos de 18 milhões, a gente teve um incremento bem importante no portfólio nos 9 meses desse ano, aí crescendo
pouco mais de 50% contra o ano anterior. Seguindo para o edifício corporativo, a gente basicamente manteve o mesmo nível de ocupação do terceiro TRI de 2024. A única diferença é que, quando a gente olha os 82,7 contra os 91,6, é que tinha a vacância do Brasílio Machado, que é um edifício que a gente vendeu. Então, a gente excluindo esse efeito da comparação, a gente cresceu de 93,2 para 96,8 na ocupação física e crescemos um pouquinho mais aí na ocupação financeira. Agora, por último, falando sobre o nosso galpão logístico, aí, o CLD, a gente, como vem reportando nos últimos trimestres, a gente está com o galpão muito bem locado, então a gente já entregou a fase um e a fase 2, os dois 100% locados. A fase 3 ela está 100% pré-locada também, a gente prevê aí entregar agora no mês de dezembro com a BITS para o inquilino já. E a fase 4 a gente está em fase final de obra, aqui até nesse timeline aqui está considerando o primeiro semestre de 26, mas a nossa expectativa é que até o final do primeiro TRI de 26 a gente consiga entregar essa última fase do empreendimento. A gente já está tendo algumas conversas de pré-locação, a gente já tem um inquilino que está interessado, que tem uma proposta para alugar uma parte deste galpão, é, um pouco mais aí de 30%, sendo que ele está estudando se ele faz a ocupação do galpão inteiro, né? Em termos de valor de locação, a gente está falando aí que é ainda quase 10% acima do valor da última locação que a gente fez aí na fase 2 e na fase 3. Agora, seguindo para o desempenho financeiro, eu passo a palavra para o Hector. Bom dia. Bom, primeiro slide do desempenho financeiro, a gente apresenta aqui como os empreendimentos performaram no trimestre e nos últimos 9 meses, comparados ao ano anterior. Então, no terceiro trimestre, a gente viu um crescimento robusto de 13,7% no anual total, e nos 9 meses, 11,8%. E aí, aqui, tanto em shopping quanto escritórios, a grande alavanca aqui do resultado é a receita mesmo. Então, shoppings, a gente cresceu 10 na receita no trimestre e escritórios 11, basicamente porque a gente tem um pedaço aí de crescimento nos shoppings de receita de mesmas lojas. Tem uma boa parte de, como o Thiago comentou, de troca de lojas com um mix melhor e com uma rentabilidade melhor para nós. E tem um terceiro fator em shopping são as receitas de mall e mídia, né, de quiosques, eventos, e de merchandising também, que tem crescido a taxas acima de 20% no consolidado. Então, todos os fundamentos aqui no shopping têm se apresentado muito positivos para nós. Em escritórios, o efeito é bastante concentrado em revisionais, que a gente tem feito bastante concentrado em três empreendimentos, né, as duas torres na JK AAA, e também no Leblon, né, no Rio de Janeiro. Então, esse crescimento aqui acima da inflação, majoritariamente explicado por isso. E aí também nos 9 meses é o mesmo impacto, né? A gente cresceu 11,8% em NOI total, 13% em shoppings, chegando a 48 milhões, e 8,7% em escritórios, alcançando 17,5 milhões de NOI. Bom, aqui no próximo slide, a gente olha duas métricas importantes, né? O EBITDA ajustado. No terceiro trimestre, a gente vê um crescimento bastante coerente com o crescimento do NOI, né? Em 15,5%. A gente apresentou um EBITDA de 20,8 milhões. E aí, quando a gente olha os 9 meses, ainda tem 5 meses do portfólio antes das vendas que a gente realizou ano passado. Então, tem uma queda de 36,8%, 95,6% do ano anterior versus 60,4 milhões desse ano. Mas aí quando a gente olha o FFO, que aí também tem o efeito das receitas financeiras, a gente olha um crescimento de quase 120%, né, no trimestre. A gente fez um FFO de 20 milhões ajustado aos efeitos de venda.
E quando a gente olha os 9 meses, nesse ano 45,6 milhões versus 35 do ano anterior, um crescimento de 30%. Lembrando que após, no quarto trimestre em diante, a gente já distribuiu 960 milhões. Então, mesmo com esse retorno, né, essa retorno de capital para os acionistas, a gente ainda apresentou um FFO muito melhor do que os 9 meses do ano anterior. E aí, esse slide a gente mostra um pouco a evolução da dívida bruta e do endividamento, né? De um trimestre para o outro, a gente basicamente ficou em linha em relação à dívida bruta. O caixa, a gente fechou com 231 milhões, e aí a maior parte da explicação dessa queda foi a redução de capital de 330 milhões que a gente fez no finalzinho aqui do trimestre. Então, com isso, a gente fechou com uma dívida líquida total de 272 milhões, que representa 3 vezes o nosso EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. E ainda é um nível bastante saudável e frente aí a distribuição bastante relevante para os nossos acionistas, né? E aí no próximo slide a gente olha como é que a gente está posicionado nessa dívida, né? Então, primeiro, em relação ao cronograma bastante tranquilo nos próximos 2 anos, né? Sem nenhuma amortização importante e com um perfil de dívida bastante concentrado aqui em IPCA, e com isso a gente conseguiu reduzir o nosso custo médio aqui, que era sempre um pouquinho acima, com spread positivo em relação ao CDI, com um spread aqui bastante interessante de 85% sobre o CDI. E aí a gente já pode passar para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. A primeira pergunta vem de Reinaldo Veríssimo, investidor da empresa. Parabéns pelos resultados. Como pretendem diminuir o endividamento do ano de 2028? Vocês têm planos para aumentar a ABL além do galpão CLD? Digo, ainda nessa parte de galpões, tenho ciência da possibilidade de ampliação de 25% no shopping Cidade de São Paulo. É, Oi, Reinaldo, tudo bem? Bom dia. Em relação ao nível de alavancagem, né? Então a gente subiu bastante aqui o nosso nível de alavancagem porque a gente vinha carregando um caixa adicional, né? E quando a gente olha esses 3% de nível de dívida que o Hector acabou de mencionar, ela é considerando já essa redução e ela está muito em linha com o que a gente vinha praticando e que a gente tem aqui eh, por política manter como um nível de dívida, especialmente porque a nossa dívida ela tem um peso hoje grande no IPCA, então ela acaba ficando uma dívida com um custo bastante vantajoso. Sobre os próximos anos, né, e como que essa desalavancagem ela vai se dar, ela vai ser muito por incremento de resultado do nosso portfólio. Então, vocês vão ver que essa daqui é uma foto desses últimos 12 meses, mas ao longo do ano e ao longo dos anos, assim, a nossa expectativa é que com a constante evolução aqui de resultado do nosso portfólio, esse nível de alavancagem ele vai sendo reduzido até ficar em níveis que possibilitem até a gente alavancar um pouquinho mais a companhia. E aí parte desse nível de desalavancagem ele vai vir por resultado dos ativos que a gente já tem. E aí respondendo até um pouco da sua pergunta em incremento de ABL, no caso especificamente do CLD, a gente não tem mais espaço para fazer mais nada lá pelo terreno, e pelo projeto que tem aprovado, né? Então, a gente entregando essas últimas duas fases, a gente vai chegar no limite do que ele tem de potencial construtivo, mas a gente continua aí estudando alguma eventual possibilidade de novos desenvolvimentos ou novas aquisições ou expansões. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Então, eu queria novamente agradecer aí pela presença de todos, né, por ouvir nosso call. A gente teve um trimestre, acredito que muito bom, e a gente mantém aí à disposição dos investidores para eventuais dúvidas, aqui por mim, pelo Hector e pelo time de RI. Obrigado. A videoconferência da CIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.